Bom dia, pessoal. A gente vai fazer uma revisão daquele exercício nosso, né, de geografia. A gente trabalhou algumas palavrinhas em destaques contidas naquelas videoaulas que fiz para você, numa área externa, chamada de estudo do meio, que foi aqui na região da cidade, Planalto da Borborema, né? A gente utilizou algumas das palavras para que você as pesquisasse, e elas também são contidas no livro, né? Algumas são novas, né? Como as áreas hotspots, né? Essas áreas são áreas interessantes porque ao pesquisar você vai ver que é uma área com uma determinada quantidade de vida que está em risco de extinção. No nosso caso, lembra aí do exercício, que você vai fazer essa correção aí junto comigo no caderno. No nosso caso, Brasil, essas áreas hotspots, elas são o Cerrado Brasileiro e a Mata Atlântica. São áreas ameaçadas de extinção, mas rica em grande quantidade de biodiversidade. Apesar de toda destruição, ela ainda continua rica. E deu para entender isso, né? É uma área de grande biodiversidade, com infinidades de espécies, mas está sendo ameaçada. Essas áreas no Brasil se destacam duas, dentre elas o Cerrado e a Mata Atlântica. Observe que dos biomas, o bioma do Planalto da Borborema, que eu citei no vídeo, que estava até apresentando lá na Serra do Rosário, né? Estava comentando com vocês ali na Serra do Besouro, o bioma do nosso Planalto, da nossa região, é a Mata Atlântica. Tem algumas manchas verdes aí na região de Camusim, né? Tem algumas manchas verdes dela, aquelas capoeiras boladas de mata na região de São Joaquim do Monte. Em Bonito tem várias dessas restos de Mata Atlântica, aqui na Barra também, a Maragibe, em toda a região aqui do Planalto, existe ainda essa área hotspots, né? Rica em espécies, mas ameaçada em extinção. Quando você pegasse lá no Google e digitasse, você ia ver a descrição. Então, no Brasil, Cerrado e Mata Atlântica. No Planalto da Borborema, confira aí, Mata Atlântica. Erosão antrópica, antropo, homem, né? É interessante isso, antropologia, logia, estudo do homem. O homem é responsável por acelerar uma parte desse fenômeno que é o desgaste do solo, que é a erosão. Naquele vídeo que eu fiz para vocês, eu mostrei uma barreira, uma parte da montanha toda descascada por uma máquina. Quer dizer, uma parede. Ao chover, ou aquela plantação, toda a água ali escorre junto com os sedimentos para a bacia ali do Siriene, né? Para o leito do Siriene. Então, toda a erosão provocada pela ação do homem, ela é chamada de erosão antrópica. Ou qualquer ação feita pelo homem é uma ação antrópica. Por exemplo, a plantação é uma ação antrópica. Uma construção é uma construção antrópica, que foi feito pelo homem. Nesse caso, um agente erosivo, que tem vários, né? Erosão eólica, erosão marinha, erosão fluvial, erosão pluvial. Nesse caso, a erosão antrópica é uma erosão provocada pelo homem, a derruba de uma encosta, a retirada de uma parte de uma montanha, a construção de uma barragem que arrasta sedimentos, né, para essa parte do aterro e assim por diante. Então, todos esses fenômenos provocam erosão antrópica, dentre eles, por incrível que pareça, aquela plantação. A partir do momento que ele descobre o solo, aí acontece quando os fatores, né, climáticos, chuvas, né, ventanias, tudinho, vai fazer o processo de aceleramento dessa erosão, que iniciou com a ação do homem. Então, erosão antrópica é uma erosão provocada pela ação do homem. No seu livro didático, propriamente dito, na página 154 à página 155, vocês vão ver algumas palavrinhas com relação a isso aqui. Essas palavras eu também encontro em dicionários, né? É interessante os vários mecanismos de pesquisa. Hoje os meninos é mais moderno, fala para o Google e o Google responde. É bem rápido isso, né? Agora, o processo interessante é a fixação. Como é que eu vou aprender isso? Quando você vê lá uma barreira derrubada pelo homem, uma máquina, erosão antrópica. Aí eu aprendi.
né? A palavra nova eu decoro, antropo, homem. Né? É interessante, a antropologia, ciência que estuda o homem, essas suas mecânicas, essas suas atividades. Então, eu tenho no meu livro didático lá, se você colocou lá Planalto, tem um monte de definição a respeito do Planalto, mas se fez um resumozinho. Eu não exponho aí, olha, é assim, porque eu fiz diferente, mas também não deixa de ser certo. Eu fiz diferente do coleguinha, eu também não deixa de ser certo. Lembra quando a gente faz aquela correção coletiva? Então, estou fazendo uma correção coletiva. Eu vou fazer o meu resumo de Planalto. Planalto é uma elevação do relevo, que está acima de 300 metros do mar. Né? É regular? É um plano alto? Não. Ela tem suas irregularidades. Dentro de um planalto também pode existir uma bacia sedimentar, pode ter uma planície sedimentar. Num planalto também pode ter montanhas, pode ter colinas. Então, o planalto é uma elevação do terreno acima de 300 metros. Um platô, né? Irregular. Nós vimos lá o platô irregular, a gente viu ali a planície do Siriaém, a gente viu as montanhas ao redor, né, dessa planíciezinha, desse vale do rio Siriaém, e analisamos algumas colinas e montanhas que fazem parte do planalto. Entendeu? Então, no dicionário tem essa definição, que é um planalto. Né? No seu livro didático, nas páginas que eu mencionei também, a montanha é uma elevação do terreno. Ela pode ser cristalizada de forma arredondada, pontiaguda. Então, a montanha é uma elevação do terreno, é uma forma de relevo. Não é interessante isso? E uma planície sedimentar. Existe a planície, né, formada por sedimentos. Quando eu mostrei ali o rio Siriaém, uma planície sedimentar, planície primeiro você é uma parte do relevo que não chega a 100 metros de altitude, né? Isso é interessante. Mas as que eu mostrei ali, uma pequena parte do vale, com uma pequena planície que é chamada aqui de vage ou várzea, né? Essas áreas baixas elas foram soterradas por sedimentos. Como é que você entende isso? Observe que aqui eu tenho um monte pontiagudo e aqui eu tenho outro, né? E aqui eu tenho um vale profundo. Esse vale ele foi aterrado devido aos agentes erosivos. Cada vez que chove, a montanha diminui, o sedimento ele vai sendo acumulado. Toda vez que venta, leva poeira, tudo. Então, com o passar dos milhões de anos, né, aquela montanha pontiaguda, né, ficou arredondada. E o vale foi soterrado, e criando aqui uma, entre aspas, uma pequena planície sedimentar, formada por sedimentos que se desprendeu daquela antiga montanha pontiaguda. Isso foi de uma hora para outra, professor? Não, isso durou milhões de anos. Então, as formas de relevo que aqui eu citei para você precisar um planalto, para que uma montanha e uma planície sedimentar é aquela área baixa, né, uma elevação pequena do terreno que foi formada por sedimentos devido a esses agentes erosivos com o passar dos milhões de anos. Né? Então, as formas de relevo, elas incluem-se planalto, planícies, depressões, cordilheiras, icebergs, falésias e assim por diante. Eu destaquei 3 para vocês pesquisarem. Né? Elas também estão no livro didático, existe no dicionário e também aí no Google, onde você fala. Né? Formas de relevo submarino. No seu livro tem 3. Já até descrevi lá qual é a página que vocês iriam fazer isso. Né? Talude continental. Uma palavrinha nova, talude. Ô professor, na prática, como é que eu vou saber disso? Imagine só você estar na praia. A praia não é o mar, viu? A praia é a margem, é a areia, aquela parte ali. Talvez não seja areia, seja pedra, seja uma barreira que esteja perto do mar. Ou de um rio. É a margem, é a praia. Entendeu? Ao sair da praia, você entra na água, no mar. O mar e a praia. Deu para você diferenciar, não é isso aí? Quando você entra no mar, aí você sai da terra emersa. Aqui, ó, desenhar aqui de novo. Você sai da terra emersa. Aqui, ó, terra emersa. E eu entro na terra imersa. Emersa é a terra do continente. Ao entrar na água, eu estou pisando na terra imersa. E essa terra imersa, ela vai até vários quilômetros. Né? Com 2, 3 metros já está me cobrindo. Então ela é chamada de talude continental. É aquela terra que fica abaixo da água do mar, lá na praia quando você vai. Ela é o talude continental.
Observe que mais profundo você tem a outra forma de relevo, né? Que é a região pelágica, né? Então, assim, aqui, a região pelágica. E a abissal, a mais profunda. Então, no seu livro tem destacado 3 formas de relevo. No seu exercício eu pedi que você me desse 2 formas de relevo. Então, interperismo. Aí é outra palavrinha nova, que também tem no seu livro didático. Ao estudar as rochas, a gente viu que ela sofre interperismo. Interperismo é uma ação provocada, natural, do desgaste da rocha. Ela pode ser de várias formas. Dentre essas, a mudança brusca de temperatura. Muito quente, frio, desgasta a rocha. Né? Muito frio, esquenta, desgasta a rocha. Em algumas regiões altas, frias, os postes não são de cimento, porque eles vão sofrer o interperismo. Os postes são de madeira, né? O ferro, é interessante isso, né? Então, o interperismo é um desgaste da rocha provocado por mudanças bruscas de temperatura, decomposição de sais minerais ali na rocha, questões também biológicas, como o humus, tudinho que vai nascendo ali dentro, vai fazendo aquele processo de desgaste. Então, o interperismo é o desgaste provocado na rocha. Ele pode ser apresentado de várias maneiras. Essa palavra eu encontro no nosso livro de dados, essa palavra eu encontro lá no dicionário, essa palavra eu encontro no Google. O perigo nessas questões nossas, você vê que raramente eu digo, está errado. De vez em quando eu faço uma revisão aí desse conteúdo, porque errado é muito forte, ou seja, está errado. De que forma é que eu vi a questão? De que forma é que você viu ela? E o resumo, ele é difícil de fazer. Né? Um resumo é difícil de fazer. Muitas vezes o menino vê lá um texto grande, por exemplo, se você for pegar Planalto, lá no seu livro de dados está um texto grande, aí o menino copia essa parte, essa não, e pensou que resumiu. Não. O que é um Planalto? É uma elevação acima de 300 metros, vou resumir, viu? Acima de 300 metros com superfícies irregulares, formada por montanhas, por planícies, né, por áreas sedimentares e assim por diante. Resumei o que é um planalto. Tá ok? Fizeram a revisão aí com o caderninho na mão? Pronto. Só é dar um ok assim internado. Terminei, professor. Essa revisão é coletiva, viu? De vez em quando lá o menino me pergunta, eu faço lá no individual. Os meninos, professor, como é isso lá? Eu sempre respondo à noite, porque quando eu sair daqui à tarde, eu vou para o meu outro serviço, né? Que a gente tem outras atividades. Ao retornar à noite, aí sim eu vou atendendo os alunos de acordo com as mensagens. A chegada dela, 9, 8 horas, é que eu começo a atender, entendeu? E você pode expor a sua dúvida aqui. Ô, professor, como é que eu faço? Tem vários coleguinhas que eles expõem, ou no grupo, ou no privado, tá ok? Então, faça essa revisão, não é preciso você colocar do jeito que o professor falou. Se você pesquisou lá no Google, conferiu lá no livro, tudinho, então tá tudo ok, tá bom?